Eu vou, para melhor seguir na exposição, eu preparei um texto e eu vou tentar segui-lo com algumas exposições breves para melhor apresentar. Então, inicio essa comunicação em que tratarei da vontade em sua relação com a razão e a natureza na moralidade kantiana, afirmando que entendo a vontade, aqui quando me refiro à vontade, me refiro à vontade livre, como sendo um princípio puro, aquele princípio que fornece a base para uma moralidade universal. Assim, a vontade livre, ou então a boa vontade, apresenta-se a moralidade kantiana como uma exigência fundamental que, dada a sua ausência, torna-se impossível conceber uma ação moralmente realizada. Ou seja, uma ação que seja de fato moral, ela é necessário que tenha uma boa vontade. Kant escreve a fundamentação da metafísica dos costumes com a finalidade de compreender, conforme ele mesmo afirma no prefácio da obra, a investigação da ideia dos princípios de uma possível vontade que seja pura, e não as ações e condições subordinadas ao querer subjetivo humano, em geral, que é o impulso. Ou seja, a fundamentação foi escrita com a finalidade de encontrar as condições de probabilidade da existência de uma lei moral universal que servisse de orientação às ações do homem enquanto sujeito moral. Ou seja, ele já inicia no prefácio da obra dizendo que fazendo uma oposição entre vontade e impulso. Eu dividi o texto em duas partes. O primeiro é a vontade segundo a moralidade kantiana, e o segundo eu encontro uma diferença entre vontade livre e vontade moral. Então eu vou fazer essas duas partes. No primeiro, quanto à vontade segundo a moralidade kantiana, conforme o que Kant expressa logo no início da primeira seção da fundamentação, nada é possível pensar que possa ser considerado como bom sem limitação, a não ser aquilo que parte da boa vontade. Sendo então uma condição indispensável à moralidade, a boa vontade é boa não pelo que efetua ou consegue obter, não por sua aptidão por alcançar qualquer fim que tenhamos proposto, mas tão somente pelo querer. Assim Kant afirma na fundamentação. Ou seja, não é do interesse da boa vontade seus resultados, senão ela mesma desprovida de qualquer desejo da sensibilidade. Por conseguinte, Kant dirá que seu mérito é muito maior que qualquer proeza que possa ser realizada sob a ação de algum impulso sensível. Para Kant, cito, a razão nos foi proporcionada como razão prática, isto é, como algo que deve ter influência sobre a vontade. Então, a verdadeira destinação da mesma tem de ser a de produzir uma vontade boa, não certamente enquanto meio em vista de outra coisa, mas sim em si mesmo. Fim de citação. Portanto, perceba que a saída que Kant encontra do antagonismo entre a razão e a natureza, a respeito da vontade do homem envolto de natureza sensível, limitada e finita, é justamente da possibilidade que a razão tem de independência na determinação da vontade. Em vista dessa independência, a boa vontade não tida como algo puramente racional, não é nem pode ser igualada à boa intenção. Ou seja, há uma diferença muito clara entre boa vontade e boa intenção. Isso ocorre pelo fato dela ser resultado da razão do homem e não da vontade gerada pela natureza sensível do próprio. Segundo a filosofia kantiana, esse conhecimento do mundo se constitui na lei da causalidade mecânica, enquanto que a vontade supõe uma espontaneidade que não sucumbe à lei da causalidade natural. A vontade, assim, exige outro recurso que seja livre da lei natural, princípio esse que, por nortear a causalidade da vontade, é também ele um princípio de causalidade. Na fundamentação, Kant afirma que toda coisa na natureza atua segundo leis. Só o ser racional tem a faculdade de agir segundo a representação das leis, isto é, segundo princípios ou uma vontade. Nesta mesma obra, a boa vontade aparece estreitamente ligada ao conceito de dever. Será nessa estreita ligação que há entre vontade livre e dever que Kant faz a distinção entre as ações que são praticadas de acordo com o dever e aquelas que são praticadas por dever, dando prioridade a essas últimas por se constituírem ações morais de fato.
As ações por dever são aquelas em que a vontade age autonomamente, ou seja, são ações livres da causalidade da natureza, são independentes de quaisquer inclinações e são realizadas única e exclusivamente tendo em vista o cumprimento da lei moral. Assim, nada que seja de natureza sensível pode desencadear uma ação por dever. Esta ação é sempre produto da razão que manda agir de maneira espontânea. Somente ações desse tipo é que recebem um valor moral, ações determinadas pela razão. De modo geral, para Kant, a vontade ela é considerada a fonte de obrigações que desviam a atenção moral de máximas heterônomas e indignas de ações para aquelas que são coerentes com a lei moral. Ou seja, a vontade ela liga as ações com a lei moral. Desse modo, é da natureza da vontade fazer parte da razão do homem e nessa ser produzida para que as ações que dela resultam não sejam ações oriundas de móveis sensíveis. Assim, a vontade não faz parte da natureza mecânica, mas da liberdade. Nesse ponto, nota uma diferenciação entre o que Kant chama de vontade livre e vontade moral, a qual verificarei a partir de agora. Então, segundo ponto, da vontade livre e vontade moral. Kant, ao tratar da liberdade na fundamentação da metafísica dos costumes, argumenta que ela não somente é possível, como também é real. Para tal, a noção de dever descrita pelo filósofo se torna basilar para sustentar o argumento. Ele explica que o fato do dever existir, ele explica que é o fato do dever existir que afetará a vontade, e disso se tem o nascimento da moralidade. Uma moralidade na fundamentação, então ela deve sua existência à vontade. Assim, a vontade somente pode e deve ser espontânea na medida em que há por detrás dela um dever que manda agir segundo seus princípios, que são de caráter a priori. Antes, porém, de chegar a tal construto, Kant já havia falado muito de leis da natureza na crítica da razão pura. Nesta primeira crítica, o filósofo demonstra a existência de leis da natureza tais que a natureza é determinada por elas. Se aqui temos uma determinação causal da natureza, na fundamentação, essa determinação é constituída pela liberdade. Esta última não pode ser compreendida da mesma maneira que a natureza é compreendida na primeira crítica. Diante disso, noto que, por um lado, se tem leis da natureza e, por outro, leis da liberdade, e que são essas últimas que interessam à moralidade. Entendo que toda a filosofia moral de Kant, sobremaneira aquela apresentada na fundamentação, parte de um conhecimento racional sobre a moral, evitando qualquer tipo de interpretação psicológica sobre a mesma. Esse tipo de conhecimento passa, sem dúvida, pelo conceito de dever. Embora Kant apresente o conceito de dever em sua relação com a vontade, a existência do dever torna, por conseguinte, a noção de liberdade algo também real, uma realidade prática. Mas será através da boa vontade que Kant procurará demonstrar a existência da liberdade, sendo que essa somente é conhecida pela lei moral, que por sua vez é possível graças à liberdade. Há uma relação entre liberdade e lei moral, ou então lei universal. Isso ocorre pelo fato de que a lei universal da vontade livre, aquela do imperativo categórico, obriga o homem a agir segundo tal máxima de sua vontade que essa possa tornar-se também lei universal para os demais, que é a fórmula da lei universal. A vinculação entre liberdade e lei universal se dá pela ideia de boa vontade. Ou seja, a vinculação entre liberdade e lei universal se dá pela ideia de boa vontade. Sendo lei para si mesma, essa vontade independe dos fenômenos da natureza. Assim Kant se expressa na fundamentação, cito: a vontade é em todas as ações uma lei para si mesma. Designa apenas o princípio de não agir segundo outra máxima, senão aquela que também possa ter por objeto a si mesma como lei universal. Mas isso é exatamente a forma do imperativo categórico e o princípio da moralidade. Ou seja, a máxima da vontade é a própria lei moral, é o próprio imperativo categórico. A boa vontade, para Kant, atua sob a forma de um dever para todos os seres racionais, tornando-se assim uma lei universal.
Todavia, para que isso ocorra, a boa vontade tem de ser totalmente autônoma, livre. O dever aqui imposto ao homem é o de ter que ser absolutamente autônomo, isto é, guiado unicamente pela liberdade. Afinal, somente o ser racional é capaz de ser moral. Isso significa dizer que sua vontade é uma vontade racional, livre. Por isso, pode-se afirmar que a boa vontade é absolutamente boa, incondicionalmente boa, isto é, ela é boa em si. A boa vontade, ou a vontade moral, é determinada a priori pela razão, ou, em outras palavras, autodeterminada, proveniente da pura legislação interior do homem nominal, não fenomenal, do intelecto humano. A boa vontade é, portanto, equivalente à vontade livre. Dessa maneira, soa-nos confusa a distinção entre vontade livre e vontade moral, ou então boa vontade. Ambas parecem ser uma e a mesma coisa. Vale relembrar o que Kant afirma no início da terceira seção da fundamentação. Assim ele afirma: uma vontade livre e uma vontade sob leis morais é uma e a mesma coisa. Aqui as duas conceituações de vontade se encontram imbricadas de tal maneira que se revelam sinonímias. Tal semelhança nos força a regressar à segunda seção da fundamentação. Na segunda seção da fundamentação, Kant faz uma distinção entre o que chama de vontade autônoma e vontade heterônoma. Assim, Kant entenderá a primeira. A autonomia da vontade é a qualidade da vontade pela qual ela é uma lei para si mesma. Ou seja, a autonomia da vontade necessariamente é aquela que age com absoluta independência de fatores externos. Ela não possui causalidade física. Por outro lado, temos a heteronomia da vontade, que eu entendo como seria aquilo que Kant vai distinguir entre vontade e, que seria, eu não falo alemão, mas é Wille, e a heteronomia da vontade, eu entendo como sendo aquilo que Kant vai chamar de capacidade de escolha, que seria a própria da heteronomia, que seria Willkür. Essa é a diferença entre vontade e capacidade de escolha. Vontade, enquanto sendo algo próprio do ser autônomo, livre, totalmente espontâneo, e heteronomia da vontade, ou capacidade de escolha, enquanto sendo dependente de algum impulso da sensibilidade, de algum desejo, de algum fator psicológico, enfim, da natureza. Então, por esse outro lado, temos a heteronomia da vontade, a qual, segundo Kant, não é a vontade ela mesma que se dá, então, a lei, mas é o objeto que dá a lei à vontade por sua relação com esta. Se quisermos, essa lei é buscada não na razão, senão na natureza. Para o filósofo, o ser cuja vontade advém da natureza é por ele considerado apenas uma coisa, pois sua vontade não é racional. Somente seres racionais é que possuem autodeterminação e agem segundo a lei moral. Esses são chamados de pessoas. Assim, Kant, eu acho isso um pouco exagerado da parte dele, mas enfim, é o Kant. Ele assim afirma na fundamentação: os seres racionais denominam-se pessoas, porque sua natureza já os assinala como fins em si mesmo, isto é, como algo que não pode ser usado meramente como meio. Já os seres que não agem segundo a lei moral, ele vai entender como sendo coisas. Portanto, dada a dificuldade de se fazer uma distinção clara a respeito do que se pode entender por vontade livre e vontade moral, podemos dizer que a finalidade de uma vontade livre é a forma e a representação de uma lei universal, cuja ação não depende da sensibilidade da natureza, enquanto que a vontade moral é aquela que o ser racional não obedece a outra lei senão aquela que ele mesmo se dá, como ser autônomo. Por isso, a natureza humana racional tem como seu fundamento o princípio da autonomia da vontade ou liberdade, enquanto faculdade própria do ser dotado de razão. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Neste momento passamos para as perguntas. Você falou no fragmento do texto sobre homem nominal e homem fenomenal. Qual é a diferença? Em relação à crítica, a número e fenômeno?
o homem nominal é aquele ser indivíduo totalmente autônomo. É aquele que tem em si uma liberdade transcendental atuante em si, é o ser moral. É quando uma pessoa age moralmente, quando ela persegue a lei moral, esse seria o homem nominal. Em outras palavras, seria... vamos pegar, por exemplo, uma planta e um homem. A planta, ela é totalmente fenômeno, ela sofre as influências da natureza. Porque lá na Critique ele vai dizer que a natureza seria o desencadeamento dos fenômenos. Já o homem não, ele tem em si uma espontaneidade de agir independentemente dessa natureza. Então, por isso mesmo, ele é um ser nominal.